Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu quero trazer para vocês mais duas entrevistadas, a Duda e a Renata, Maria Eduarda. E as meninas, elas têm alguns pontos em comum que eu achei tão interessante trazer para vocês. Primeiro que elas não eram tão próximas, apesar de morar na mesma cidade, terem frequentado o mesmo colégio, e agora essa carreira tem aproximado as duas. Ambas foram aprovadas no concurso da Procuradoria Federal. E a Duda foi aprovada também na DPU, optando por essa última agora. Só que eu queria começar a entrevista pelos pontos em comum que as duas tiveram. Ambas trabalharam e estudaram em um determinado período da preparação delas. Vamos começar pela Duda. Duda, como é que era a sua rotina? Relacionar, conjugar estudo e trabalho. Então, só voltando um pouco, eu era técnica do TJPE e eu passei ainda na faculdade. E quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava com duas meninas que já eram formadas. E elas me diziam para eu não deixar para estudar só depois de formar, para eu já começar a estudar antes ainda na faculdade. Então, com elas me incentivaram bastante. Eu já comecei a estudar trabalhando, e quando eu saí da faculdade, pouco tempo depois, eu trabalhava e estudava. Eram 6 horas no TJPE, aqui de Pernambuco, são 6 horas. Inicialmente eu trabalhava à tarde, era de meio-dia às 6. Então eu acordava bem cedo, quando acabou a faculdade, né? Eu acordava bem cedo, eu estudava até a hora do almoço, almoçava, ia para o trabalho e de noite ainda tentava estudar alguma coisinha, porque como eu chegava cansada, então não dava para estudar muito, mas assim umas 2 horas dava para eu estudar. Depois de um tempo, meu trabalho passou para amanhã, o que eu preferi, porque eu trabalhava a manhã inteira e aí sobrava a tarde e a noite para eu estudar. Então, eu preferia trabalhar pela manhã e estudar na parte da tarde, porque já emendava com a noite, não tinha a quebra, né, de sair para ir para o trabalho. É cansativo. É cansativo você... Mas eu acho que a grande maioria talvez tenha que fazer isso. E eu acho importante a gente estar aqui falando, porque é possível, né? Eu e Renata estamos aqui de prova de que é bastante possível trabalhar e estudar. E o trabalho ajuda bastante. Tem gente que eu percebo, assim, fazendo concurso, que tem dificuldades com o processo civil, por exemplo. O processo civil é a minha melhor matéria, porque eu vi ali na prática, entendeu? Meu marido também trabalhava e estudava, ele também tem certas afinidades por causa da prática. Então eu acho que o trabalho pode atrapalhar em algumas coisas pela quantidade de tempo que você tem para estudar, mas também ajuda bastante. E até hoje, né, vocês duas que vão tomar posse em carreiras relativamente diferentes do que era o trabalho de vocês, vocês não se mostram inseguras em relação a isso, justamente por essa base que vocês tiveram, né? Não, então, eu também estudei e trabalhei durante quase 4 anos, que eu sou procuradora de Olinda atualmente, e também trabalhava pela manhã e estudava no período da tarde, algumas vezes à noite. E, assim, apesar de cansativo, eu acho que é um pouco da escolha que a gente faz, ter disciplina, perseverança. Não, inclusive da disciplina. Achei muito curioso que a Renata, gente, ela tinha um ritual. Como era esse ritual? Porque aqui em Recife é comum você ter aquelas baias que as pessoas alugam, tipo uma biblioteca, que ela chegava todos os dias depois do trabalho. Então, o ritual ele não começou na sala de estudos não, na verdade. Eu, antes de ir para essa sala de estudos, que eu estudo há mais ou menos 2 anos, eu estudava numa sala de estudos de cursinho para concurso. E lá eu também já tinha esse ritual, eu acabei de me lembrar disso. Eu chegava tanto no cursinho quanto na salinha de estudos, eu pegava minha garrafinha, enchia de água, preparava meu café e aí sentava, me concentrava e aí eu sabia que aquele momento ia ser para estudar. Então funcionava bem pra mim, era uma maneira de desligar do resto da vida, das outras coisas para começar a estudar. Eu acho que para quem trabalha e estuda, a disciplina é a palavra de ordem. Se você não tem disciplina, você não consegue se organizar para estudar e trabalhar. Não, e o que vocês comentaram também em relação às redes sociais? Então, meu marido, sempre falando dele, meu marido, ele abdicou de tudo, saiu de tudo quanto era rede social, porque ele não conseguia se concentrar, não conseguia deixar de olhar. Eu não tive esse problema, como eu falei assim, eu era muito disciplinada, então na hora de estudo eu não olhava Facebook, não olhava WhatsApp, mas o Facebook e o WhatsApp também eram ferramentas de estudo para mim, porque eu participava de muitos grupos no Facebook que me ajudavam bastante na resolução de questões, que eu acho que é um ponto fortíssimo para quem estuda para concurso, é fazer muitas questões.
Então, eu fazia muitas questões nesse grupo de estudo e quando a gente tinha algumas dúvidas, a gente debatia nesse grupo de Facebook, além de fazer amizades com quem está passando pela mesma coisa que nós. A mesma coisa em grupos de WhatsApp. Eu tenho vários grupos de WhatsApp também de estudos. Embora a gente fale sobre outras coisas, mas o foco são os estudos. Então eu acho assim, que tem horário para tudo. Quando você estuda, você está lá focado no estudo, deixa o WhatsApp de lado, deixa o Facebook de lado, sabe? Mas também são ferramentas que podem lhe ajudar se você souber utilizá-las. Como você fazia com isso, Renata? Então, eu não curto tanto o Facebook, assim, eu já não... A minha ferramenta, assim, que eu uso, assim, de rede social seria o WhatsApp mesmo. O Instagram também um pouco, mas é mais pra motivação, o Instagram, que tem muito Instagram legal, assim, de frases, de motivação. Mas, fora isso, só o WhatsApp mesmo, para as mesmas funções que a Duda. Aproveitar e usar como uma ferramenta útil para você. Isso, para tirar dúvidas das questões, é essencial. Eu queria falar agora com vocês duas sobre a seguinte questão. Tem muita gente que comenta que é preciso focar em determinada carreira. Olha, foca, senão você não vai conseguir passar. Queria que vocês falassem, vocês focaram... Principalmente a Duda, porque passou em duas carreiras relativamente diferentes uma da outra. Então, como vocês fizeram assim? Então, palavra de ordem que me diziam, foque. Foque no que você quer, estude especificamente para procuradoria e tal. Fui atrás disso. E aí sempre estudei para procuradoria, só focava naquelas matérias que caíam mais na procuradoria, administrativo, constitucional, essas coisas. Sempre foquei. Só que chegou num determinado tempo que eu vi que eu não estava passando nos concursos e eu resolvi abrir o meu leque. Eu fiz, vou fazer diferente, já que perder, eu não vou mais perder, né? Assim, não tenho o que perder. Então eu vou abrir o meu leque. E aí eu comecei a fazer para tudo que aparecia na frente. Eu fiz para juiz de estado, fiz para juiz federal, fiz para defensoria pública de estado, eu fiz para delegado federal, fiz para advogado do BNDES, eu fiz para tudo que aparecia. Ministério Público, eu passei para a segunda fase do Ministério Público do Espírito Santo. Nunca imaginei que isso pudesse acontecer. E foi nesse desfocar, melhor dizendo, que me ajudou bastante. Porque quando eu desfoquei, eu comecei a estudar matérias que estavam em segundo plano para a Procuradoria Federal, como penal e processo penal, por exemplo, que eu nunca gostei muito. Então, ao começar a estudar para esses outros concursos e focar em penal, processo penal e outras matérias que eram mais importantes nesse do que em Procuradoria Federal, eu comecei a ter uma nova visão de concurso, a expandir meus horizontes, assim. E foi por causa disso que hoje eu estou aqui na Defensoria Pública, porque se eu tivesse só focado na Procuradoria Federal, eu não teria bagagem para passar na Defensoria Pública da União, porque penal, processo penal é bem pesado, né? Bem diferente. E o que foi mais interessante na Duda é que ela passou para o foco inicial dela, que era uma Procuradoria Federal, mas optou finalmente por tomar posse na Defensoria Pública da União. Então você se descobriu, na verdade, nesse desfocar. Você achou o seu verdadeiro caminho, na verdade. Exatamente. Eu sempre quis Procuradoria Federal porque, como eu falei já, eu não gostava de penal e processo penal. Então, a carreira que não trabalhava muito com isso seria procuradorias. Fazia procuradoria por todo o país, vários estados. Só que quando eu comecei a estudar penal e processo penal e resolver fazer defensoria, eu me apaixonei pela defensoria. Eu fazia procuradoria porque era o que tinha sobrado, digamos assim. Mas a defensoria, eu digo que foi um encontro de almas. Então acho que você recomenda não acreditar tanto nessa regra. Isso, mas assim, ao mesmo tempo eu não estou dizendo que é para todo mundo desfocar. Não é isso, não. É que com você deu certo. Exatamente, é para dizer assim, que em concurso não existe um método, uma regra certa. Isso. É aquilo que vai encaixar na sua vida, para você. Então pra gente, tem pessoas que tem que focar, tem pessoas que não vale a pena focar. A Renata, por outro lado, focou, deu uma desfocada, mas acabou se identificando na que ela inicialmente tinha escolhido. Então, eu comecei já estudando assim para as carreiras da AGU, né, FN, Procurador Federal e Advogado da União. E ao longo do meu estudo, da minha vida de concurseira, eu tentei desfocar e, assim, também estudei para todas as outras carreiras aí que a Duda estudou. Só que, assim, pra mim a conclusão foi um pouquinho diferente da dela. Eu me identifiquei ainda mais com a minha. Quanto mais eu estudava para as outras, mais eu gostava de ser procuradora e isso também me amadureceu mais como procuradora e, enfim... Te deu certeza, Deu certeza, exato. Foi muito importante. Talvez eu tivesse dúvida ao longo da minha carreira, com o passar dos anos,
E hoje eu já não tenho mais, porque eu vi o que era. Vamos falar agora um pouquinho sobre um outro mito que eu acho que as pessoas falam, que quando você estuda para concurso você tem que se isolar do mundo. Queria que vocês contassem se isso é verdade, se vocês conseguiram ultrapassar isso de uma maneira mais leve, como que foi isso? Olha, eu vou ser bem sincera, eu me isolei. No começo eu me isolei mesmo, minhas amigas vão assistir esse vídeo, estão de provas. Eu me isolei, não fazia mais nada, mas com o passar do tempo você vê que não é isso. Que até a sua vida Dá pra social conciliar tudo. é necessária para o seu concurso, entendeu? Para você estudar, é necessário ter uma vida fora do estudo. Então quando eu comecei a estudar, eu comecei a estudar e comecei a namorar ao mesmo tempo. Então foram 2 começos assim. E eu não sei se eu tive sorte, mas o meu hoje marido, ele também estudava para concurso. Então a gente não saía muito de casa assim para balada nem nada. A gente se juntava no final de semana para estudar. Então Um incentivava o outro. Então foi muito bom. Eu acho assim que dá para conciliar. Isso é um mito de que não dá. É só não exagerar, né? Isso. Pecar pelo exagero e não se perder na disciplina ali de outra coisa. Mas Exatamente. equilíbrio, né? Equilíbrio, disciplina. São a palavras Renata chaves. mesmo conseguiu provar isso, você continuava exercício físico, né? Você fazia com regularidade. Sim, eu gosto de praticar exercício físico e achei que foi essencial pra mim. Quando eu tava muito estressada, era uma maneira de escape, assim, uma válvula de escape. E, assim, o que eu fazia muito era trocar os exercícios. Meio que a cada ano eu variava um pouco, assim, um ano eu nadei, o outro ano eu fiz pilates, o outro ano eu corri, e agora eu tô fazendo balé. Então, pra mim é muito importante fazer atividade física, assim. Você, sabe, consegue equilibrar melhor a vida. Gente, então obrigada pela entrevista, queria agradecer Imagina. bastante vocês. Eu acho que serviu de inspiração pra mostrar que demorar faz parte do processo. Mas aconteceu, elas foram aprovadas e o que é melhor, hoje elas se encontram na carreira que elas exatamente querem, não sonham com coisas diferentes e eu acredito que elas vão se realizar no lugar pra onde seja Cuiabá, seja Campo Grande, elas vão felizes realizar a função que elas foram propositadas para isso. Então, Eu queria agradecer também, porque eu queria passar um pouco do que eu vivi no concurso. Queria que isso servisse de exemplo, de experiência para todos vocês que estudam. Não desistam, porque só quem não passa é quem desiste. E você fica achando que isso é besteira. Porque quando eu escutava, eu pensava, isso é uma besteira, não sei o quê. Mas é verdade, não desistam. Verdade, obrigada, gente. Então é isso, gente. Beijo pra todo mundo. Até semana que vem. Tchau.